Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje tem mais um videozinho para vocês, bem simples, para a gente aprender a fazer uma paisagem. Hoje vai ser em duas partes. Como a gente trabalha com tinta óleo, ela demora um pouco para secar e para dar o acabamento, mas demora um pouquinho mais. Então, assim, eu tô rindo porque eu tô com 3 cachorros aqui no meio. Então, assim, se vocês ouvirem um rosnando, outro latindo e tal, reclamando, é por causa deles. Essa aqui é a Mona Lisa, tá? Meus cachorros, os que eu peguei, tem nome de artistas. Então, eu tinha 5, infelizmente, a minha mais velha morreu no início do ano, que era a Anitta Malfatti. Foram 5. Que a gente pegou. Mas os meus mesmos que eu peguei, que a gente pegou na rua, eles têm tudo nome de artista. Só esses bichinhos que me vieram aí de raça, que tem um nome que já veio com eles. Mas voltando ao nosso assunto principal, que é da tela, nós vamos pintar uma paisagem em duas partes, porque como nós estamos trabalhando com tinta a óleo, aí a gente precisa esperar secar aí no mínimo uma semana para poder fazer o acabamento, tá? A tela hoje é essa, é uma paisagem, vocês vão aprender a fazer o matinho, a montanha de fundo, um céu mais tranquilo. E na próxima vez, quando a gente voltar a trabalhar com ela, nós já vamos incorporar outras coisas. Vamos colocar nuvem, vamos colocar um IP, vamos dar mais vida a ela. A tendência na tinta a óleo é que quando ela vai secando, ela vai dando uma apagadinha. Ela vai, o óleo vai saindo e a tinta vai apagando um pouquinho. Então, quando ela estiver mais seca, a gente consegue dar mais vibração a essa cor, tá bom? Eu espero que vocês gostem e acompanhem o canal. Eu tô muito feliz em fazer todos esses vídeos para vocês e eu espero de verdade que vocês consigam finalizar um quadro a partir daí. Então, pessoal, agora hoje a gente vai fazer uma outra paisagem. E nós vamos começar a mudar um pouquinho para a gente ir colocando as técnicas que a gente já aprendeu num novo quadro. Tá bom? Então, a gente vai entrar com 2 novas tintas, a gente vai entrar com as normais que você já tem, se alguém já fez os quadros, já vai ter o amarelo de cádmio, o vermelho francês, branco de titânio e o gris. Vou usar o gris hoje de novo para não fugir muito, para ficar mais simples para vocês. E vamos entrar com o azul cerúleo, que a minha bisnaga tá meio torta, e o verde Vissier, que eu amo. Já coloquei aqui, ó, na bandejinha para vocês verem, ó, como é que eu faço, para ficar tranquilo para vocês. A bandejinha botou pouquinho a tinta, conforme for passando, você vai colocando um pouquinho mais para não perder, tá bom? E aí é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma paisagem bem simples, não tem nada demais, e aquilo que a gente usou nos primeiros 2 quadros vão ser utilizados aqui também, dando uma melhorada na coisa, uma modificada. Nosso carvãozinho básico para fazer o risco, tá? E aí aqui, vamos fazer o mesmo esqueminha, aquele de 3:2, tá? Então assim, dividimos a tela ao meio. A gente sobe um pouquinho, faz uma linha aqui, puxa. Por quê? Porque hoje é uma paisagem sem água. Então, nós vamos fazer o céu e a partir dessa linha, para ficar mais fácil para vocês, a gente começa a montar as montanhas. E essa montanha vai ficar bem de fundo, então ela é bem clarinha, vocês não precisam se preocupar. E aí aqui embaixo eu vou traçar novamente uma linha
pra gente jogar a nossa parte de terra para baixo, tá bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais como fazer uma montanha. E outra coisa, vamos deslocar um pouquinho aqui para ficar mais fácil, tá? E mais tranquilo para vocês e mais bonitinho também. Vamos deslocar um pouquinho essa parte de verde aqui para baixo. Montei ela, tranquilinho, meu carvãozinho que eu faço, bato ele, tiro o excesso dele. E aí a gente já vai começar a fazer o nosso céu, tá? Hoje a gente vai fazer um céu que não é noite, não é pôr do sol e vai ser um céu de dia normal, um meio de dia, alguma coisa assim. Eu vou começar com azul cerúleo. Eu gosto demais dele para fazer o céu. E eu não vou fazer marcação hoje, gente. Hoje eu vou direto, tá? Então, assim, eu jogo... Se vocês quiserem ter uma ideia, a gente pode colocar no meio aqui, ó. Vamos lá. No meio, o meu azul, tá bom? E aí você vai, no mesmo esqueminha que eu expliquei pra vocês, vai aqui no X, vai preenchendo. Tô usando hoje um pincel de pelo, mas porque ele já tá bem comidinho. Se vocês perceberem, ó, ele já tá até afundado aqui, então ele tá durinho. Ele tá maravilhoso pra passar fundo. E já não deixa com marca. Outra coisa importante, espalha bem essa tinta, não deixa muito carregado, tá? Espalha bem ela e conforme a gente for colocando as cores, a gente vai mesclando elas. Coloquei o meu azul, vou começar a colocar o branco. Gente, branco de titânio, ok? Se vocês quiserem fazer no mesmo esquema que foi feito no pôr do sol, de tirar a marcação depois, não tem problema. Então, é só colocar separado, ó. Coloca separado, se você tem dificuldade para misturar as tintas depois. Não precisa tirar o excesso da tinta do azul na água raiz. É só no pano mesmo, tá? Porque a gente quer essas manchinhas do azul para baixo também. Aí a gente vai fazendo aqui, ó, vamos preenchendo com o branco, que daí depois fica mais fácil naquela mesma técnica do pôr do sol.
Aqui foi quando eu fui direto, aqui é a divisão que nem do pôr do sol, que nem as outras técnicas que a gente já estava ensinando, tá bom? E aí a gente vai pegar um pincel mais macio e vamos tirar a divisão dela. Deixa eu achar aqui um pincelzinho bom. Pode vir aqui, ó, só tirando a divisão dele. Se você não carregar na tinta, é fácil de tirar essa divisão. Se você carregar muito, aí complica. Não tô nem limpando o pincel no pano, ó. Tô indo lá pra cima, espalho, tiro a pincelada e venho aqui pra baixo. Pode deixar sujar aqui no branco, essa é a ideia mesmo. Fiz meu céu, eu quero que a parte de cima dê uma escurecida para a gente ter um pouquinho mais de perspectiva. O que eu faço? Eu vou pegar um pouquinho do gris e aí eu vou entrar com gris na parte de cima só para dar um pouquinho mais de profundidade, tá bom? Eu só venho sujando. Suje a sua tela mesmo e depois a gente tira essas marquinhas que ficaram. Ó, vou me pincelada em X aqui, ó, tirando essas marquinhas com o próprio pincel que você aplicou a tinta. Dei esse escurecidinha, a gente conseguiu dar essa esfumaçada, eu venho com outro pincel maior e venho tirando as marquinhas do pincel menor que eu coloquei o gris. Dá uma limpadinha no seu pano. Pega o seu paninho, ó. Só limpa o seu pincel. Limpa ele aqui e vem novamente. Ó, limpa e vem. Não é para lavar na água raiz, é só para limpar e tirar o excesso mesmo.
Quando você tira bem o excesso do pincel, aquele escuro que estava lá em cima, ele não volta aqui para baixo. Eu posso tirar, inclusive usando o mesmo pincel com as cerdas, de maneira leve, com a mão leve, tirando essa marcação que tem do pincel menor que eu usei para fazer essa parte mais branca, essa parte mais clara aqui do céu. Aqui onde a gente fez a marcação das montanhas, a gente vai usar basicamente a mesma cor, tá? Então assim, nem lava o pincel, gente. Limpa só o pincel. E a gente vai usar basicamente a mesma cor. Basicamente não, é a mesma cor. Um pouquinho mais escuro embaixo. O que acontece é assim, tudo que tá mais longe é mais claro. Se você perceber, começar a perceber na natureza, quando você olha a montanha, tudo que tá mais longe tá mais claro. Então, a gente deixa um pouco mais claro. Joguei um pouquinho de amarelo aqui, por quê? Azul e amarelo com o gris dão um tonzinho de verde acinzentado, tá? Que é o acinzentado que eu preciso para a montanha de trás. Fiz a sujeirinha aqui, ó, sujo com o meu pincel. E vou entrar com o branco. Limpa no paninho, no mesmo esquema, sem lavar o pincel. Só entra com o branco. Ó, vou entrar com o branco aqui e vou fazer aquele esquema de não deixar a montanha com aquela linha. Deixa a parte de cima bem, eu digo morrendo, né? Tipo assim, sumindo mesmo no horizonte. E nunca de uma cor só, gente. Deixa ela dar essas nuances para ela poder ter volume. Bom, vocês vão perceber que essa montanha ela tá lá no fundo, tá?
Então, essa montanha aqui, ela tá bem mais na frente. Então, ela vai ser um pouco mais escura do que essa montanha que está lá no fundo. Mancha ela, joga tinta aleatória aqui, ó, para ficar mais fácil depois de jogar o branco. Só se preocupa em não colocar muita tinta. Joga um pouquinho do amarelo. Manchei ela toda aqui, ó. Deixei umas partezinhas da bichinha aqui, ó. A gente faz o quê? Joga o branco. Começa a jogar o branco aqui por cima e começa a dar umas manchadas. Quando você vai completando com a tinta, nos lugares que estão sem tinta nenhuma, você consegue mais volume da montanha. Colocou a tinta, vai dando umas puxadinhas. Sentiu que tem tinta demais? Limpa o pincel e faz novamente. Eu vou jogar essa montanha um pouquinho mais aqui pra cima ainda. Quando você faz assim, você consegue esse tipo de volume, tá? Quando você joga tinta, deixa alguns espaços para entrar com o branco, você consegue este volume para fazer a montanha. Se você fizer uma coisa só, que nem a gente fez aqui, ó, ela tá lá no fundo, ela só é uma sombra, ela não tem definição nenhuma. Aqui a gente já consegue começar a dar um pouco de definição. Pode perceber que eu vou nas partes que não tem tinta, ó. Eu vou preenchendo. Vai
pouquinho de tinta no pincel, vai puxando e vai montando ela. Importante é sempre limpar o seu pincel no pano, tá? Não na água raiz, só no pano. Vamos fazer aqui o finalzinho da nossa montanha. Outra coisa importante, vocês jogam a tinta para um lado. Aqui eu preciso que ela seja um pouco, que o tom dela esteja diferente do meu fundo, que é o céu, tá? Então é importante que ela esteja um pouquinho acinzentada, apesar de ela ser lá de fundo. Então ainda assim é importante que ela tenha essa divisão. Quando você joga para um lado a parte clara, para o outro lado você joga uma sombra. E aí você constrói aquelas divisões que tem na montanha. Que são todas essas partes escuras que a gente colocou aqui para dar esse volume de montanha e ficar mais tranquilo para quem olha e consegue perceber que existe o volume. Aqui a gente vai morrendo com ela também. Eu vou deixar uma partezinha mais branca aqui só para dar uma boa definição dela. E agora a gente vai passar para a parte de baixo, que é a nossa parte de gramado, de matinho, para a gente conseguir construir a árvore depois, porque a ideia é fazer inclusive um ipê, tá bom? Então assim, a gente vai começar da parte de baixo para cima. Vamos lavar o pincel agora, porque o nosso pincel tá com branco, para não ficar carregando, ou então você troca o seu pincel. Pega um pincel que não tenha cor nenhuma. E é importante não colocar muita tinta nessa parte de baixo, porque a gente vai fazer o gramadinho, matinho. Então a gente vai usar o pincel leque ainda para dar volume nessa parte. Então é só para preencher mesmo e ficar mais fácil de fazer depois o gramado. Então ó, vou começar com o verde vicia. Pode ver que eu coloco a tinta e eu espalho bem, eu não deixo tinta, muita tinta num local só, porque é só para fechar a tela mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente não trabalha com tinta acrílica. Tinta acrílica seca muito rápido. Então você consegue fazer o acabamento dela bem mais rápido, apesar de ser uma tinta bem difícil de ser trabalhada. Eu não aconselho para quem está começando. Mas então eu preciso espalhar bem essa tinta para depois eu conseguir dar o acabamento dela.
Vamos jogar aqui embaixo um pouquinho de gris também para dar mais volume. Pode espalhar sem medo nenhum, tá? Coloca tinta e espalha. Só isso. Tá vendo que tem um azul aqui? Não preciso nem usar o verde. Eu já venho com o amarelo aqui, ó. Porque esse azul vai se tornar verde. Amarelo e verde, amarelo e azul se torna uma cor secundária, que é o verde. E só preenche. Não precisa se preocupar por enquanto em fazer definição nenhuma. Aproveita o verde que já tem no pincel e vai sujando aqui. Já vai dando esse fundo. Fiz o fundo, delimitei aqui onde vai ser a minha área, que vai ser o verde, a parte mais frontal, aquilo que eu enxergo que está na frente. Quando vocês olharem para as paisagens, vocês vão conseguir ver isso. Tudo que está na frente tem mais cor, tem mais vida. Tudo que está longe é bem mais apagadinho. Não que não tenha vida, né? É só tá mais apagadinho porque tá distante. Isso é a perspectiva. E aí agora, esse pincelzinho de fundo, vou colocar para lavar. Vou pegar meu pincel leque. Vou pegar esse pincelzinho leque, que depois eu vou... Quando eu conseguir encontrar um pincel igual a esse, que é um redondo, gente, de cerda, eu vou fazer um para vocês, tá bom? Para vocês conseguirem fazer também, super tranquilo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar novamente da parte mais escura para cima. Então eu vou começar com o verde e o meu gris. Pego aqui, ó. Verde com um pouquinho de gris, que eu quero mais escuro embaixo, e vem batendo. Deixa eu segurar aqui. Ó, só vem batendo. Você pode ver que eu venho batendo, eu peguei a tinta novamente, ó. Peguei o gris,
espalhei no meu leque, peguei o verde vicia, venho com ele aqui, ó, e vou espalhando ele. Eu não deixo ele preso aqui, ó, porque você tem um acúmulo de tinta. Você vem espalhando ele. Bom, pessoal, então a gente vai fazer toda essa parte aqui agora do verde, tá? Batidinha. Começando aqui da parte de baixo, como a gente já tinha falado, mais escuro, porque é o que tá mais próximo de nós. E sobe um pouquinho, dá uma sujadinha ali em cima já. Aproveita essa tinta que tá no seu pincel e já vai subindo um pouquinho para dar essa sujada. Vou segurar minha tela aqui, porque ela tá meio... Meu cavalete não tá segurando ela direito. Por isso que eu tô segurando aqui. De novo eu pego um pouquinho de azul com um pouquinho de gris para fazer essa parte de baixo. E vou subindo esse escuro e dando umas manchadas com ela. Olha, eu vou dando umas manchadinhas aqui na parte de cima, para depois entrar com mais claro. Tá vendo que não tem, é aleatório, não tem como que eu vou falar? Não é certo, você não tem que pegar uma linha e ir. Você vai sujando aleatoriamente. Só por quê? Porque a gente precisa ter uma sombra e a gente precisa fazer disso um volume. Fiz isso, vou limpar meu pincel novamente, só no pano, ó, limpo aqui no pano, tiro o excesso desse escuro, não vou lavar por enquanto. Se eu lavar, ele vai diluir essa minha tinta e vai carregar demais quando eu colocar na tela. Limpei, vou pegar o amarelo e venho de cima para baixo. Tá vendo que eu já deixei os escurinhos aqui, ó? Eu venho por entre as tintas jogando esse amarelo. Se vocês perceberem que não ficou aquele amarelo marcadinho, não se preocupe, gente. É tinta a óleo, então ela precisa de um tempo de secagem. Essa tela, ela vai ser em duas partes, tá? Primeiro, a gente vai terminar essa parte, que é toda a parte de fundo, para depois a gente vir construir em cima dela novamente. Por quê? A tinta a óleo, ela precisa de um tempo de secagem, no mínimo uma semana, para a gente conseguir depois voltar e trabalhar nela. Porque senão a tinta começa a misturar mesmo e não tem jeito. Não é porque vocês não conseguem ou não sabem, não. É porque ela é a óleo. Mas é importante fazer essa primeira parte porque você já consegue dar esse volume que você precisa.
Posso trazer um pouquinho de amarelo para baixo? Com certeza, porque só esse pouquinho de amarelo já vai dar volume aqui na parte de baixo também. Não é para deixar marcado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou jogar um pouquinho, mas pouquinha coisa de branco mesmo, porque quando a gente for construir a árvore e tudo mais, a gente vai trazer um pouquinho mais de claridade. Por quê? A tela com a tinta a óleo, ela vai no mínimo aí uma semana para secar, se você não for espatulado, se não tiver uma grande quantidade de tinta. Depois disso a gente consegue trabalhar em cima dela e dar essa claridade que a gente precisa, né? A gente consegue clarear mais ela. O que eu não consigo hoje, porque a tinta está molhada, tá tudo bem molhado. Então assim, por mais que eu tente colocar cor nela, por mais que eu quisesse construir uma árvore nela, ela não ficaria bem feita. Então a gente faz essa parte, espera aí uma semana, 10 dias e daí a gente vem construindo em cima dela novas coisas. E eu acho legal isso porque assim, tudo que vocês fizerem vocês vão poder usar novamente. Ela secou, a gente vai fazer mais coisas e vocês vão poder incrementar a tela de vocês. Bom, pessoal, por enquanto é isso. A gente vai deixar ela nesse ponto. Depois a ideia é a gente vir colocar nuvens e construir um IP aqui. Inclusive onde eu deixei desviada, que é a parte da montanha. A gente vai construir um IP exatamente aqui. Como ela vai estar seca, a tinta vai pegar. Vai ser super tranquilo de pegar as tonalidades e vocês verem o volume que daí vai dar, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.